Viva! Bem-vindos a mais uma edição das Conversas Sem Guião, uma iniciativa da Mídia 9 em que convidamos pessoas interessantes para termos conversas interessantes, mas sempre sem guião. Hoje convidamos Rita Nabeiro, Presidente do BCSD. Rita, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, esta oportunidade de falarmos sobre coisas interessantes, como referia há pouco. A vida da Rita é muito multifacetada. A ideia da conversa nasceu de atualmente estar como Presidente do BCSD. Somos parceiros, temos um projeto em conjunto, os prémios que dão relevo a empresas que têm uma boa performance ao nível do ESG, das suas preocupações com a sustentabilidade. E agora, no último evento, inclusive, tiveram a oportunidade de atribuir prémios dos 25 anos do BCSD. Eu acho que a maior parte das pessoas do mundo corporativo tem uma noção geral do que é o BCSD, mas nada melhor que aproveitarmos estas oportunidades para ajudar as pessoas a ter uma noção mais próxima ainda do que é a associação. A Rita quer começar por aí. O que é o BCSD? Qual foi a motivação há 25 anos atrás para os pioneiros lançarem a associação? Bem, o BCSD Portugal tem esta sigla que às vezes é difícil de pronunciar, quer dizer Business Council for Sustainable Development, ou seja, Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável. O BCSD Portugal faz parte da rede internacional WBCSD, que, neste caso, a rede da parte de Portugal foi fundada precisamente, fazemos este ano, 25 anos, que é um marco bastante importante. Se tentarmos perceber que há 25 anos já havia um pequeno grupo de empresas com esse tipo de preocupações em Portugal e que quiseram, no fundo, levar mais longe esta estratégia de olhar para temas como a sustentabilidade e integrá-los no que é a estratégia empresarial, económica, de criação de valor e distribuição também dessa riqueza. Obviamente que isto também está incluído, nunca era um movimento já internacional, em que isto já foi pré-ODS, não é? Foi pré-ODS, estamos a falar da fundação em 2001 do BCSD Portugal. Mais tarde ainda vem o Acordo de Paris, em 2015, fez o ano passado 10 anos que se definiram as metas, mas aqui o propósito foi efetivamente começar a integrar a sustentabilidade de uma forma, uma visão holística, presente, e algo que hoje em dia já é muito mais comum, aquilo que antes era se calhar visto como uma área da empresa, um departamento da empresa, quase até muito associado ao que era a responsabilidade social. Hoje em dia evoluiu para o que nós conhecemos como o ESG, com essas siglas, e que toca as diferentes dimensões, nomeadamente a parte ambiente, a parte social e a parte até de uma boa governança do que se quer para a empresa. E por isso mesmo há uma dimensão de algumas empresas que já o faziam e que de alguma maneira já tinham algum tipo de iniciativas, o que o BCSD depois de alguma maneira vai fazendo e nessa sua evolução ao longo do tempo é criar algum tipo de conhecimento partilhado, dar formação, ajudar as empresas a navegar numa complexidade crescente, até regulatória, não é? Claro. Hoje em dia vamos falar muito do que é o tsunami regulatório da Europa. Depois já podemos falar sobre isso se quiser ir aprofundar, mas é muito importante haver esta rede que não só ajuda no caminho, cria conhecimento partilhado e que ao mesmo tempo ajuda a que criemos em conjunto, não só individual, mas em conjunto, mais impacto no que é essa transformação e porque é que é importante fazer essa transformação, não é? Porque sabemos que os ecossistemas estão em declínio, as sociedades cada vez estão mais fraturadas porque há desigualdades sociais, temos neste momento conflitos geopolíticos, temos os desafios da inteligência artificial e, obviamente, uma crise climática, porque, de facto, o planeta, fala-se muito deste desafio que temos, que é dos maiores, que muitas vezes não o sentimos diretamente, mas ainda este ano, com a tempestade Christine, Portugal levou um embate forte. Claro.
Ainda sobre a associação, eu julgo que terão cerca de 200 associados. Exatamente, temos um bocadinho mais. É um número que está estabilizado, é suposto continuar a crescer. O que é que uma empresa deve... Qual é o perfil de uma empresa que tem que tem boas condições e que faz sentido aderir à associação? Nós temos desde de grandes empresas a PMEs até microempresas. Na verdade, porque inclusivamente temos vários escalões para pertencer à associação. O que nós gostaríamos, obviamente, quantas mais, claro, melhor. No sentido em que aquilo que nós queremos é ajudar, por um lado, as empresas a fazer esse caminho da sustentabilidade, a fazerem essa transformação, perceber que a sustentabilidade, uma vez mais, não é esse departamento, é uma estratégia. Isso. E é uma estratégia de futuro, é uma estratégia de competitividade, é uma estratégia de transparência e que toda essa estratégia contribui para não só atrair mais talento, poder ter melhor, hoje em dia, poder ter uma performance até económica e ajudar no que é componente da inovação. Porquê? Porque, de alguma maneira, sabemos que também estas novas gerações procuram empresas que tenham um propósito mais profundo, porque cada vez mais com o que temos que reportar, e as grandes empresas, no caso das grandes empresas, por um lado, têm que reportar com essa transparência, muitas delas já reportam, mas outras vão passar a reportar a partir do próximo ano. As mais pequenas estão nessa cadeia de valor, por isso, de alguma maneira, também têm que mostrar o que é que estão a fazer, claro, para fazer essa transformação, e por isso ter a noção que se não fizerem essa transformação, poderão até ficar de fora, do ponto, certo, de vista até do que é um pitch para um negócio. Claro. Ainda no outro dia estávamos exatamente a acolher uma nova empresa que entrou para o BCSD Portugal e que nos contava exatamente isso, que é o facto de estarem a reportar, já estarem a definir metas, terem esta política de transparência, não os exclui de irem a determinado tipo de concursos. O facto de às vezes não o terem, cada vez mais, claro, temos grandes empresas que excluem à partida, até porque não só é obrigatório. Agora, o que gostaríamos é que as empresas estejam, porque sintam que há um propósito mais profundo. Hoje em dia fala-se muito do compliance, claro, e é importante, mas perceber o porquê que é importante. E o porquê é importante é exatamente porque de alguma maneira o nosso clima está a entrar em colapso, não é? Temos que fazer essa transformação. Muito caminho até já foi feito, não é? Sim, e a, claro, partir do momento que se estabeleceu o Acordo de Paris, há muito caminho feito. Ainda estamos aquém das metas definidas e, sobretudo, há aqui uma primeira milestone que é de 2030 e para efetivamente alcançarmos depois o Net Zero em 2050, e sabemos que estamos aquém dessas metas. Certo. E agora ainda estamos a ficar, sim, mais para trás, sim, com o que, sim, se está a passar, sim, sim, a nível político e a nível internacional. Sentimos um retrocesso. Não que as nossas empresas nos estejam a deixar de estar connosco, antes pelo contrário, algumas reforçam esse seu propósito e essa sua missão. Por outro lado, também sabemos que há algumas, quando o terreno não é sólido, que recuam. Claro, claro. Mas, felizmente, sentimos que muitas delas continuam com firmeza nesse propósito. A Rita tocou vários aspectos muito interessantes, uns que são mais estruturantes e outros têm a ver com a conjuntura, que não sabemos se é só a conjuntura, se depois vão permanecer no tempo. Tocou, por exemplo, na questão da escassez do talento e quase da necessidade das empresas terem uma estratégia de employee branding que permita convencer, portanto, o talento escasso a estarem nesta empresa em vez de estarem noutra qualquer. E noutra qualquer não é da porta do lado, é do mundo global, claro, em que todos nós vivemos. Eu tenho 2 filhos que começaram a sua carreira profissional agora recentemente e são verdadeiramente cidadãos do mundo. Não é? Portanto, eles, o sítio onde moram, onde trabalham, é uma questão de pormenor. Portanto, deixaram há muito tempo os nossos jovens, enfim, de todos os países, de terem uma ligação tão forte como aquela que, por exemplo, havia na minha geração. Outras questões muito importantes relacionadas com as práticas e a capacidade de mostrar essas práticas
e isso tem muito que ver com esta mudança do departamento para o core da empresa, é, por exemplo, o impacto que isto tem ao nível do financiamento. Há empresas que se conseguem financiar de forma muito mais barata pelo facto de têm a capacidade de demonstrar que têm práticas mais sustentáveis e outras que não têm esse caminho feito e que não conseguem demonstrar, enfim, tem outro enquadramento. Isto leva-nos ao tema muito complexo, de facto, que nos dizem que estamos a viver no fim do dia da competitividade, não é? Porque temos estas empresas responsáveis, têm um caminho percorrido, fazem um investimento direcionado para não só terem um negócio eficiente, eficaz, mas com preocupações muito sérias com o planeta, e agora recentemente houve aqui uma série de mensagens, eu diria, difíceis. Não é? Lembro-me da campanha do Sr. Trump, aquela famosa frase que ainda continua a tilintar do drill, baby drill, não é? que tinha subjacente. Provavelmente era algo muito interessante para os patrocinadores da campanha ouvirem, mas que tem subjacente, no mínimo, reduzir a prioridade ou mesmo pôr de parte, por exemplo, todo o esforço que estava a ser feito e canalizado para as energias renováveis e voltar a pôr no centro da estratégia os combustíveis fósseis. Como a Rita falava, em particular no continente europeu, onde temos, acho que a esse nível, é um continente que pode orgulhosamente mostrar o caminho que realizou do ponto de vista dos resultados, mas depois tem a contrapartida de um conjunto de práticas que tornam a vida das empresas mais difíceis, do ponto de vista do compliance, regulatórios e outros. No BCSD, como é que veem o mundo que estamos a viver agora? Ou seja, este contexto é um contexto relativamente passageiro que há de ajustar-se de alguma forma, ou há o risco, como a Rita também há pouco falava, não é? Pelo menos naqueles que têm mais dúvidas e que são mais afetados pelos momentos conjunturais, de haver algum retrocesso, algum recuo, no tanto que se conseguiu evoluir nas várias frentes. Então, pegando ainda no primeiro ponto que tem que ver com a questão da parte da banca, não é? Do financiamento e do acesso a financiamento, esse também é um ponto obviamente crítico, claro. Porque, uma vez mais, a banca neste momento, creio que em Portugal pelo menos ainda não está a penalizar, não é? Mas pode não ceder crédito a partir do momento em que as empresas tiverem que começar a reportar o financiamento a determinado tipo de empresas que não estão a cumprir. Sim. Logo aí, porque aí há todo um nível de compliance, quem não está a dar esses passos está a ficar para trás, por isso certo. É importante que o faça. Por outro lado, a nível deste movimento de retrocesso que assistimos de há mais de um ano para cá e agora ainda intensificado com estas tensões políticas, com a guerra, com as guerras, na verdade. Na verdade, o Presidente Trump não só faz recuar toda essa parte a nível do que é os temas ambientais, do que é energias renováveis, como do que é tudo políticas de diversidade, equidade e inclusão, que claro, sabemos que trazem empresas que tenham mais diversidade, que tenham ambientes mais seguros do ponto de vista psicológico, mais inclusivos, são empresas que têm uma melhor performance comparadas com outras. Há estudos que o indicam. Também sabemos que no outro lado do mundo, na China, e às vezes falamos pouco do que se está a passar naquele lado, a China neste momento é dos maiores fabricantes do que são turbinas eólicas, painéis solares, carros elétricos, e a economia da China está a crescer exponencialmente também devido ao investimento nestas áreas. Ora, os Estados Unidos, sentindo que isso é uma área que está... é a minha opinião, obviamente, não é necessariamente algo que seja uma verdade inquestionável, mas é a minha opinião. Efetivamente, e o Presidente Trump quer parar esse crescimento, no fundo, não, e ele gosta muito de dizer o contraditório. Logo aí, obviamente, e depois não só impôs aquilo que era a sua forma de ver o mundo, que é uma forma antiquada, retrógrada, e a verdade é que o caminho e o progresso faz para a frente, às vezes com avanços e retrocessos, mas a verdade é que é sempre para a frente, é um movimento que eu acredito que não vai parar. Certo. Há inúmeras vantagens a nível do que estamos a falar das energias renováveis e agora vimos, não é? Claro. Uma vez mais com a guerra no Irão,
como é que nos está a impactar. E por isso mesmo é um sinal de inteligência que conseguirmos, não só porque tem benefícios do ponto de vista ambiental, porque tem benefícios em vários tipos de dimensões. Eu acredito que não é algo que vá parar, agora pode abrandar. Lembro-me do caso da história de uma marca que é muito conhecida pelas suas práticas sustentáveis, a Patagónia, que é de equipamento desportivo e de outdoor, e que eles, a dada altura, já tinham esta prática porque o fundador acreditava que o caminho era por aí. A dada altura, o crescimento deles não foi exponencial. As outras marcas que não tinham esta atitude cresceram de uma forma mais rápida. Mas ele, de forma sustentada, mas lenta, foi fazendo o seu caminho. Quando o momento chegou, não é, e que as pessoas começaram a olhar para estes temas, ele já lá estava, não é? E aí sim, esse crescimento deu-se. E eu acho que aqui vai acontecer o mesmo. Ainda que a complexidade e com o mundo em que estamos a viver, e sobretudo acredito que a inteligência artificial vai ser um aspecto importante também nos temas ligados à sustentabilidade, porque podemos medir, podemos gerir melhor, podemos ser mais eficientes, vai ter de trazer outro tipo de desafios a nível social. Ainda ontem via que na Índia estão já a colocar óculos, numa notícia em que estão já a colocar óculos para treinar a inteligência artificial a fazer o trabalho que o ser humano faz. Estamos a falar em trabalhadores de fábricas. Claro. É desafiante do ponto de vista económico para sociedades que já estão extremamente desequilibradas e, sobretudo, estas desigualdades sociais, obviamente, depois também criam, quando há desigualdade social, também cria tensões sociais e que depois, obviamente, a economia também recebe os seus impactos colaterais. Certo, muito bem. Eu, como sou um otimista, daquelas pessoas que estão sempre a olhar para o copo meio cheio, acredito que, mesmo que ainda não seja completamente visível, sempre que houve grandes transformações tecnológicas e de outra natureza, houve consequências de eliminação de postos de trabalho, etc., mas também houve criação de muitas outras áreas de negócio e oportunidades, depois das pessoas poderem também, do ponto de vista laboral, serem felizes e fazerem o seu caminho. Portanto, continuo focado nessa perspectiva. O tempo vai passando num instante, mas há dois tópicos que gostava muito de aproveitar a presença da Rita pela sua experiência e pela sua exposição em ambos. Por um lado, a Rita faz parte de uma família, de um grupo empresarial, o Grupo Nabeiro, que é uma referência para todos nós, não é? Acho que é uma daquelas love brands que tem um nível de relação emocional com os portugueses difícil de comparar. Mas eu nesta questão que gostava de colocar, gostava mais de olhar para o lado empresarial, não é? Portanto, há muitas formas. Portanto, as organizações, as empresas têm recursos, têm propósitos, têm missões, têm fins, têm objetivos, precisam de concretizar os seus negócios, há várias formas de lá chegar. E a abordagem da empresa familiar é uma das formas de lá chegar. E muitas vezes dá-se o caso de há uma iniciativa que tem, numa determinada geração, muito êxito e depois as coisas, à medida que as gerações vão sucedendo, as coisas começam a ficar complicadas. No vosso caso, o caminho continua a ser fantástico, o caminho que vocês têm estado a fazer de desenvolvimento do negócio é visível para todos. A pergunta que apetece fazer é qual é o segredo? O que é que está... Haveria sempre muitas possibilidades de haver tensões, desafios, desgastes, etc. E vocês têm conseguido fazer esse caminho de uma forma muito positiva, muito afirmativa e constituírem-se como essa referência para todo o país. Qual é o segredo que está subjacente a este sucesso? Eu acho que não há propriamente segredos, mas temos para já um enorme orgulho de pertencer, obviamente, à família, a alguém que era tão admirado, que era o meu avô, Rui Nabeiro, que era alguém que era tão admirado no nosso país, não é? Acho que até a nível político, da direita à esquerda, sim, claro. Ele era uma pessoa muito acarinhada e que tinha uma visão, obviamente, para o negócio, era um empresário,
mas também era um humanista, e ele tinha estas dimensões e conseguiu criar à volta dele não só uma família, que é uma família empresarial, mas também com um grupo de pessoas que eu acho que o ajudaram a levar e a acreditar que se podia fazer diferente e que o valor pode ser de facto criado, a riqueza pode ser criada, mas que acima de tudo também tem que ser distribuída. Ele falava muito que na distribuição, eu não gosto de dar, eu gosto de distribuir, ele dizia muito assim, ou seja, e por isso a questão da criação do valor económico tinha também um propósito de criar um valor para a comunidade, um valor social. E isso é o nosso ponto de partida. Obviamente que de uma empresa que começou nos anos 60 com 3 pessoas no interior do país, em Campo Maior, numa zona muito remota no Alentejo, remota, salvo seja, nós costumamos dizer que estamos no centro da Península Ibérica, porque estamos ali ao lado de Espanha. Isso foi importante, começámos logo por ser uma empresa exportadora. Isso. Por outro lado, é uma empresa que hoje em dia já estamos com 4.000 colaboradores, que já temos presença em cerca de 8 países direta, por isso Portugal, Espanha, França, Luxemburgo, a Suíça, Angola, Brasil e a China, já começamos a ter um pé nestes diferentes países, diferentes continentes também, além das presenças indiretas, e isso traz-nos, obviamente, temos muita gente a trabalhar connosco, está numa enorme responsabilidade. Quisemos profissionalizar a nossa estrutura, já foi um caminho que começou a ser feito ainda quando o fundador estava cá, e cada vez mais sentimos que temos que dotar os órgãos de governança com transparência, com seriedade, mas ao mesmo tempo uma empresa familiar tem uma vantagem face a outras, também tem outros desafios, sim, não é perfeita, claro. Também temos conflitos, mas temos é que saber resolvê-los com união, com respeito, temos visões diferentes, somos pessoas diferentes, mas ao final do dia há essa tal missão, há essa visão, e há os valores que nos unem, não é? E há uma frase do Paul Polman que dizia que a cultura são valores em movimento. É aquilo que praticamos, sim, mais do que aquilo que pomos num PowerPoint ou na parede de uma sala. E acho que é isso que nós queremos viver, que queremos manter. Agora, como é que se pode expandir isso e, ao mesmo tempo, crescer sem perder aquilo que é a nossa essência? Sim. É um desafio, mas estamos a fazer isso e olhamos para esses temas com seriedade. E acho que o segredo é continuar com humildade, olhar para dentro, perceber o que é que podemos melhorar, como é que podemos melhorar o negócio, como é que podemos melhorar no que é a dimensão da família, olhando para o futuro, porque para continuar a ser presença familiar temos que também criar espaço para as próximas gerações e, obviamente, do que tem que respeito à governança de todos estes aspectos que são críticos. Eu agora, recentemente, em Angola, tive a ocasião pela primeira vez de visitar a vossa operação, a Angona Beiro, e uma empresa muito interessante, mas consegui facilmente detectar a vossa marca. Não é? Há uma relação com, julgo que são 40.000 famílias que são produtores locais, a quem vocês, no fundo, para além de comprarem o café, os ajudam a ser mais felizes, mais competitivos, a estarem junto das suas terras para não terem que fazer um movimento em direção às cidades que provoca sempre tantas tensões e, portanto, sou um confesso admirador do trabalho que têm feito e era um admirador do senhor Comendador. Uma última questão, que já estamos ali um bocadinho com o tempo já ultrapassado, mas uma última questão que também gostava muito de aproveitar a Rita para podermos conversar um pouco. O tema da liderança feminina, para mim, é um tema civilizacional. É algo que tem feito um caminho significativo em Portugal, no resto do mundo. Tivemos agora recentemente, por exemplo, uma coisa que foi muito falada, que é só simbólica, portanto é só uma evolução na caminhada que tem que ser feita, de termos pela primeira vez uma mulher CEO de um dos principais bancos portugueses, por exemplo. E vão havendo muitos sinais. A Rita está aqui, não é, na qualidade de presidente de uma associação muito... A primeira muito, também. Muito, a primeira, a primeira no BCSD. Muito relevante. E confesso que esta minha sensibilidade para o assunto decorre ter uma filha e ao longo dos anos não conseguia ver o mundo pelos olhos dela, mas tentava perceber o mundo em que ela ia fazer o seu caminho e, do ponto de vista pessoal, envolvi-me em vários projetos onde pude ajudar da maneira que me foi pedido para o fazer. Qual é a perspectiva da Rita em relação a esta caminhada? Ou seja, já se evoluiu, há muito caminho para fazer.
como é que se pode criar condições para acelerar este movimento? Não é para as mulheres substituírem os homens, mas é para haver uma verdadeira igualdade de acesso, não é? De género, portanto, para que as pessoas cheguem pela sua competência e não necessariamente pelo seu género, a posições de liderança, onde podem ajudar a fazer a diferença. O que é que acha que se pode fazer para não só para a caminhada continuar a ser feita, mas, se possível, acelerar para mais rapidamente chegarmos a um patamar desejável, digamos assim? Esse ponto que mencionou é extremamente importante. As mulheres não querem substituir ninguém. As mulheres querem ter direito a ocupar os mesmos lugares e ter que lhes sejam dadas essas oportunidades. Ora, o que é que acontece? Nós também, se olharmos para trás, tudo o que a mulher conquistou muitos dos seus direitos até depois do 25 de Abril. Sim. Até então não tínhamos muitos direitos. Estamos a falar de pouco tempo. A lei ajudou a acelerar muitas dessas conquistas. Mais recentemente, nas dimensões empresariais, corporativas, e sobretudo nas funções, mais nos papéis ligados ao Estado, a questão das cotas, que pode ser discutível, mas ajuda a acelerar. Sim. Mesmo que não sejam cargos executivos, muitas vezes, não é? Muitas vezes acabamos, mas aí a verdade é que já temos uma maior paridade, já temos muito mais equilíbrio. Por isso, passa pelo quê? Passa, por um lado, obviamente, por haver uma legislação que facilite, estou a falar até há uns anos atrás, porque antes nem havia havia tantas coisas que as mulheres eram impedidas de poder fazer, poder estar presentes, por lei. A lei tirava direitos. Era ao contrário, tirava direitos. Sim. A questão da maternidade é sempre um tema crítico, não é? Porque sabemos que muitas vezes quando a mulher é mãe e a mulher é mãe, sabemos que ainda é quem tem a parte das tarefas em casa que lhe ocupam também tempo, mas se ela também trabalha, se também contribui para o agregado, também é importante que também nessa dimensão de mãe, de pais, as tarefas sejam mais partilhadas, que haja esse equilíbrio maior, ou seja, começar por dentro de casa, começar na educação dos mais jovens. E, obviamente, no que diz respeito à ascensão a determinado tipo de cargos, sobretudo quando falamos de liderança, é importante que lhes sejam dadas oportunidades. A mim foi-me dada, neste caso, estamos aqui com este chapéu do BCSD Portugal, sim. O António Pires de Lima desafiou-me. Confesso que na altura hesitei, porque se já tinha tanta gente e tantas pessoas que estavam na direção e pessoas que eu também admirava, porque eu, não é? Eu estou-lhe a dizer isto como maior das humildades, não porque eu não acho que tivesse capacidade, mas as mulheres têm muito este tipo de atitude de se questionarem, de às vezes não avançarem. Mas, na verdade, foi exatamente por isso que também agradeci a confiança de alguém que acredita em nós, e é muito importante quem está nessas posições de tomada de decisão, que possa criar esse espaço, que tenha essa consciência e que dê essa oportunidade. Depois é igual, seja mulher ou homem, sim. Cumpre, não cumpre, se não funcionar, é exatamente igual, mas não se pode saber se não vai dar, se não se lhe for dada a oportunidade. Por isso, é fundamental esse voto de confiança dos decisores, e muitas deles são homens, sobretudo quando estamos a falar de grandes empresas ou pequenas, mas muitas vezes temos sim. mais liderança nas PMEs, e obviamente que por isso também, voltando aqui ao que estes reportes, esta transparência que temos no ESG, em que alguns dos indicadores têm que ver com cargos de liderança feminina, por exemplo, com o equilíbrio salarial. E o facto de conseguirmos ter essa transparência não é para penalizar necessariamente, é para, de uma forma construtiva, perceber onde é que estamos. Será que isto é justo? Será que podemos melhorar? Então, o que é que podemos fazer em relação a isso? E de uma forma aberta, de uma forma construtiva, darmos passos do que é necessário fazer, termos consciência dos nossos enviesamentos inconscientes, não é? que temos todos nas nossas decisões, e haver também formação nesse sentido. E depois, obviamente, as mulheres também têm que fazer a sua parte de terem mais autoconfiança, e há muitas associações. Eu, por exemplo, faço parte de uma outra associação que é a PWN, que ajuda, que é Professional Women Network, que ajuda mulheres, jovens, nas várias etapas da sua vida profissional, a fazer esse caminho. No próprio BCSD também temos agora, neste momento, o Pacto pelas Pessoas, que é exatamente para trabalhar os temas da diversidade, da equidade e inclusão nas empresas que já trabalham connosco, porque tínhamos números, sentimos que era necessário atuar sobre isso, e por isso mesmo também é um dos caminhos que estamos a percorrer. Muito bem.
Não podíamos ter melhor forma de terminar aqui a nossa conversa, Rita. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada. Foi mais um episódio de Conversas Sem Guião. Voltamos a estar juntos em breve. Obrigado.